Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Começando mais um programa Toda Bossa, conversando pela segunda vez com Gonzaga Neto, né? Que o áudio deu uma mafiada na gente aqui, mas que bom que ele está aqui, porque é um artista muito bacana, com um trabalho muito legal, muito ativo, né? Jovem. Então, bem-vindo mais uma vez, Gonzaga Neto. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, poder conversar com as pessoas, poder falar um pouco, né? E levar um pouco da poesia potiguar para além. Gente, olha o tom da voz dele, né? Uma calma, eu aqui nessa perturbação. Que bênção você estar aqui, muito obrigada. É o mesmo tom de voz de Jéssica, né? Que eles são companheiros, é bem calmo, bem tranquila, assim. A bênção, esses meninos aqui. Queria eu ter o tom de voz de Jéssica. E vocês dois são poetas, né? Vocês são, quem é mais antigo, assim, de poesia? Bom, eu acho que eu comecei a fazer poesia lá, de fato, em 2013, por aí. E aí eu e Jéssica nos conhecemos num evento de poesia, né? Na primeira vez que eu até falei poesia em público. E Jéssica tinha uma página no Facebook que ela chamava Filhos da Arte, que ela convidava alguns autores potiguares, né, alguns artistas potiguares, para ela divulgar. Ela queria divulgar essas pessoas. E aí, depois que a gente se conheceu, eu fui um dos convidados. Nessa época ela escrevia, mas ainda não se dizia escritora. Mas ela sempre foi escritora, sempre foi poeta. Mas ela não se dizia. E aí demorou um tempo para ela dizer, não, tá, agora eu posso lançar meu livro, posso fazer meus textos. Mas a gente começou ali sempre juntos, sempre mandando texto um pro outro, sempre escrevendo um pro outro. Então, basicamente isso. Que legal. Eita, que entrevista abençoada essa, hein, Jéssica? Pegou o marido na entrevista, que massa, parabéns. E é muito bonito ver vocês, eu acompanho um pouco dos trabalhos de vocês dois juntos, da Anzóis, né, que é a empresa de vocês, do podcast de vocês, e eu sou realmente fã do trabalho, um trabalho muito bonito, muito carinho, muito organizado, né, e eu queria que você falasse sobre isso, né, que você quiser primeiro, porque são muitas coisas, né, acontecendo. Claro. Bom, eu e Gé, a gente faz alguns eventos de arte em si, né? A gente já produziu, enfim, um evento chamado Estados em Poesia Natal, a gente trouxe para aqui, que foi, enfim, a gente trouxe diversos artistas do Brasil, diversos poetas do Brasil para cá. É um evento que ele acontece em Recife, mas a gente fez a versão potiguar, né? A gente, ao longo desses anos todos fazendo, né, trabalhos e eventos, a gente sempre quis mostrar um pouco a diversidade que existe aqui dentro da nossa cidade, né? E também surgiu criar esses eventos, surgiu da necessidade da gente se mostrar também, né? A gente pensou, não tem muitos eventos culturais, né? De poemas e de poesia aqui. Então vamos fazer os nossos, vamos criar nossos saraus, vamos criar, né? E eu acho que ali de 2017 para frente, 2016 para frente, começou a criar essa cultura, vários artistas fazendo isso, Tiago Medeiros, sabe, a galera das Insurgências Poéticas fazendo isso há alguns anos. Então a gente sempre teve ali admirando aquelas pessoas e querendo também estar junto, fazendo nosso trabalho. Então, depois de tanto tempo, a gente decidiu se assumir como uma produtora de evento, uma produtora de livros. Nós também somos uma editora. Então, essa editora que oficialmente, né, essa produtora que oficialmente surgiu agora em 2021, ela já existe há alguns anos, né? Esse selo editorial e tal, já existe há alguns anos. Só que agora a gente decidiu, de fato, dar nome às coisas. Então, a gente lança livros de poetas, lançamos primeiro o de Jéssica, depois lançamos os meus, lançamos o de Ana, vamos lançar agora o de Renata. Então, a gente quer fazer um trabalho a gente preza muito pela qualidade do trabalho, né? Nós somos levemente perfeccionistas no que a gente faz, a gente é muito chato, né? E a gente sempre quer um trabalho impecável, então a gente tenta estar junto dessas pessoas que pensam como a gente. Então, por isso que a gente decidiu, né, cada vez mais dar nome aos bois. Então, é basicamente isso. E aí, a partir da Anzóis, né, agora no fim do ano, a gente entrou na Aldir Blanc
com um podcast. O podcast foi ideia de Gé. Gé queria fazer um podcast com artistas, com poetas e tal. E a gente pensou, não, pô, beleza, vamos fazer com o quê? Poetas potiguares, massa. E o nome? E aí tem um ditado popular que fala, né? Rio Grande do Norte, capital natal, em cada esquina um poeta, em cada rua um jornal. E a gente, pô, vamos usar isso. Vamos usar esse ditado dito popular para criar o nosso podcast, que aí surgiu um poeta em cada esquina, que está já já estamos terminando agora a segunda edição, né? A primeira foi financiada pela Aldir Blanc, essa segunda foi pelo Sebrae, a gente conseguiu passar pelo edital, e enfim, e tem sido um trabalho muito legal, assim, trazer esses poetas, agora já são 12, foram a primeira temporada com 6, a segunda temporada com mais 6, e a gente quer mostrar, nossa intenção de fato, a gente não acredita que a gente vai dar voz para alguém, não, essas pessoas têm voz, têm seus espaços, a gente só tem ali um meio para deixar com que aquelas pessoas conheçam, com que outras pessoas conheçam aquelas pessoas, sabe? Em muitas das entrevistas, eu vendo os convidados assim, eu penso, meu Deus, onde é que eu tava que eu não conhecia essa pessoa? Porque a maioria dos nossos convidados não são nossos amigos, assim. Muitos tornam-se depois do podcast, mas a gente quer, de fato, trazer pessoas de fora da nossa bolha para mostrar que a poesia potiguar, ela não é só branca, não é só hétera, sabe? Ela é uma poesia diversa, é uma poesia maravilhosa e fantástica. E é isso. E ele falando, e eu penso na mesma coisa, né? Porque eu conheço muitos artistas, né? Eu sou cantora aí há mais de 20 anos. Só que assim, eu não queria trazer só gente que eu conheço, só quem já está na mídia, né? Senão eu quero conhecer outras pessoas, né? Então eu vou aproveitar esse programa para conhecer outras pessoas. E aí eu saio mesmo na cara de pau convidando. Eu convidei Jéssica primeiro, né? Olha, eu queria você participar, topou. E chega, eu vibro. A parte que eu mais vibro é quando a pessoa diz que vem. Eu, massa, uma pessoa diferente. E ela me falou de você, né, quando eu conversei com ela aqui. E assim, gente nova, vocês são... Eu acho que tem muito a ver com a geração de vocês. A nossa geração, olha, eu quero não ficar... Mas somos mais ou menos da mesma geração, sim, que vocês gostam muito de se desafiar, de fazer múltiplas coisas. E aí, eu já tenho, tá, gente? Que a gente tá gravando de novo, eu já tenho o trabalho dele. E você se joga aqui de muitas formas, produzindo o disco, com performance, com poesia, né? Como foi isso, assim? Como é a criação? Assim, não, eu vou... Como foi que vocês pensaram esse conceito desse trabalho? Tá, foram vários processos, assim, para criar esse novo livro de poemas, né? Mas, no fim das contas, a culpa é de Jéssica. A verdade é essa. Porque, assim, quando a gente veio a Aldir Blanc, lá no final do ano passado, eu já estava com um livro pronto, um livro de cartas. Cartas, eu morei um tempo fora, e aí, à medida que a saudade ia aumentando, eu ia escrevendo para essas pessoas, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, eu fui para Jéssica, para várias pessoas. E aí eu estava com esse livro de cartas pronto. Eu disse, não, vamos lançar esse livro. E aí, eu lancei meu primeiro livro de poemas em 2016, sabe? Já faz bastante tempo, 5 anos. E eu nunca me achei pronto para lançar um novo livro de poemas. Por mais que eu escrevo muito, eu não sabia o que viria, porque eu sempre quis que meu novo livro de poemas fosse algo para além de um só livro. Eu não queria só um livro, eu queria algo a mais. Eu não queria poema só jogado no papel. E aí Jéssica fez um compilado de textos meus, ela saiu catando mesmo meus textos, as coisas que eu mandei para ela, as coisas que estavam jogadas por aí. E ela botou num arquivo e me mandou. Ela fez, vai que... E aí, o nome do meu livro é Na Desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. É o verso final de um poema meu, que eu gosto bastante. E ela nomeou, disse, olha, acho que isso daria um bom nome de livro. E aí eu fiz, tá, pode ser, vamos ver. E aí a gente começou a olhar e mandou para o Aldir Blanc. E passou. E aí, quando passou, a gente disse, tá, beleza, agora temos que lançar um livro. Agora temos que fazer. Como é que vai ser isso? Como é que a gente pode fazer? E aí a gente conversou com o Ian Hassari, que é fotógrafo, enfim, um cara incrível. A gente queria que ele tirasse algumas fotos, que ele trouxesse... lesse o livro e trouxesse um pouco dessa bagagem dele. E a gente fez uma reunião, se sentou, conversou, e aí que o livro cresceu ainda mais. Porque ele traz essa bagagem artística dele, ele fez, gente, e se ao invés de eu só tirar fotos suas para colocar ali no livro,
né, fotos que representem os poemas, e se o seu livro fala sobre cansaço, o meu livro fala sobre se manter de pé. E se a gente trabalhasse esse corpo, pegasse esse corpo e fizesse uma video performance, sabe? E se a gente convidasse para esse projeto uma preparadora corporal, uma diretora e tal, e a gente levasse esse corpo ao extremo cansaço e gravar tudo isso e fotografar tudo isso, sabe? E foi aí que o projeto foi crescendo. Foi quando Fernanda entrou nesse projeto. E aí pronto, as coisas foram acontecendo. Aí surgiu a ideia, vamos gravar também a performance. Então vai ser foto, poemas e vídeo performance. Foi quando o pessoal da Nobi, que também é parceiro da gente lá no podcast, entrou. Então, eu sempre digo que esse livro só é o que é hoje porque eu tenho profissionais maravilhosos do meu lado, assim. Eu só sou o cara que escreveu os textos. Mas esse projeto só tá na rua, só existe, né? Ele é um vídeo performance, ele é foto performance. Eu fui quem menos tive, assim, impacto nisso. O nome do livro foi Jéssica que deu, sabe? Então, assim, as pessoas... E eu tento deixar isso bem claro, principalmente nos agradecimentos, eu gosto de deixar isso bem claro. Esse livro não existiria sem essas pessoas, sabe? Não existiria. Se dependesse só de mim, é bem provável que essa obra não viesse ao mundo, ou viesse de outra forma, bem menor do que ela está. Assim. Gente, mas se você tiver a oportunidade de comprar o livro, porque ele está à venda, né? Quanto custa? Sim. Ele custa R$25. R$25. E aí a gente vai passar os contatinhos, fica aqui, né? Assiste a entrevista todinha. Tá? Mas assim, eu queria pontuar, né? Porque isso também é culpa sua também, né? Porque você permite que as pessoas colaborem, né? Porque isso é muito difícil. Eu falo também por mim, porque às vezes a gente que é artista, a gente gosta muito de centralizar. Sim. A ideia é minha, eu que vou fazer. Mas você permitiu, né, a opinião das outras pessoas, você convidou outras pessoas para melhorar o seu trabalho. E assim, gente, sério mesmo, eu tenho muitos livros, eu conheço muitos artistas, mas esse trabalho dele é um trabalho de entrega, assim, muito 200% para a arte, né? Ele tirou completamente a roupa, né? Então isso é muito respeito pelo trabalho dele, né? Muito legal, adquira. E aí vamos encerrar esse primeiro bloco com um poema, pode ser daqui ou de outro lugar. Não, a gente pode ler o poema que dá nome ao livro, né? Eu sei ele de cabeça, mas para não ter erro, vamos ficar ele perto. Certos encontros são do tamanho de um míssel, e me fascinam todos aqueles que terminam em forma de dedos, empurrando livros que só servem para serem dedicados, estante adentro. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir. Mesmo a cama totalmente familiarizada com as sobras e as cicatrizes encarnadas demarcando a fronteira de onde começa e onde termina o meu nome. Falo com punhos de rede em riste, balanço no área 3x3, abro um canivete feito de vocábulos que não poderiam ser enviados por e-mail e levo porrada. Eu nunca esperei que brincar com pólvora fosse uma experiência sutil, mas é na desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. A gente volta já. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.